Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está nos assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, esta casa simpática que aparece aí no vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos. O objetivo de estarmos fazendo este vídeo é transmitir os conhecimentos da doutrina dos espíritos. Isso porque nós achamos, ou melhor, temos certeza, que este conhecimento fará com que a vida de todos seja bem mais tranquila. Né? Encaramos a vida de uma maneira diferente, com menos sofrimento e com mais responsabilidade. Nós estamos fazendo um estudo, não é um estudo aprofundado e nem temos o objetivo de esgotar o assunto. Estamos fazendo um estudo sobre o livro dos Espíritos. Né? Na realidade, o grande objetivo é despertar a sua atenção e a sua curiosidade para a doutrina dos Espíritos, para que você mesmo vá às obras para tirar as suas dúvidas. Nós já estamos aqui na segunda parte, o mundo dos espíritos, no capítulo 7, a reencarnação. No item, a influência do corpo físico. Este é o vídeo de número 41. Antes de começarmos o nosso estudo, aqui na pergunta 368, onde Kardec questionou os espíritos: o espírito exerce as suas faculdades com plena liberdade após se unir ao corpo físico? Então, antes de respondermos a esta pergunta, eu gostaria de contar uma história, a história da Laura. Essa história nós tiramos deste livro, Deficiente Mental, Porque Fui Um. O autor espiritual é o Antônio Carlos e a médium é a Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Laura nasceu com síndrome de Down. Tinha 3 irmãos e ela foi muito bem aceita na família. Todos a amavam. Era uma família de classe média e tinham suas dificuldades financeiras. A vinda de Laura dificultou um pouquinho mais, mas não tornou a vida impossível. Tiveram que restringir algumas regalias para que pudessem dar a atenção necessária que Laura precisava. Ela conta que ela percebia que ela era um pouco diferente, mas isso não a incomodava. Ela se sentia amada junto à família. E e ela achava que tudo o que estava acontecendo é porque deveria ser daquele jeito. Ela era o foco da atenção, todos davam muita atenção e todos gostavam muito dela. E ela achava todos muito bonitos. E ela não se sentia diferente e nem feia. Gostava da vida e era muito alegre. Laura, além da síndrome de Down, nasceu com um problema renal. Pacientes sindrômicos sempre nascem com outros problemas, ou com vários problemas. A síndrome de Down é muito frequente. Vem os traços da síndrome de Down e eles ainda podem nascer com doenças cardíacas, doenças do sangue, chamadas mieloproliferativas, doenças renais. E a Laura veio com um processo renal que foi se agravando com o tempo. Ela teve uma vida feliz, só com alguns contratempos, como foi a morte do seu cachorro, como conta a Laura na sua história. A mãe veio logo em seu auxílio, explicando que tudo na natureza, tudo nasce, tudo morre, tudo se transforma, que é a lei divina. E Laura aceitou e continuou a sua vida alegre. Desencarnou aos 26 anos por causa das doenças renais. E foi uma passagem tranquila, né? A avó estava esperando ela acordar na espiritualidade. Quando Laura acordou,
ela percebeu que estava num lugar diferente, que era um hospital. Ela não estava mais com os problemas renais, não sentia mais as dores, não tinha mais o desconforto, o mal-estar, né? Mas ainda era deficiente. Levou alguns dias para começar a recuperar a sua lucidez. Porque quem era doente, quem tinha síndrome de Down, era o corpo físico, né? O espírito não tinha. Recuperada a lucidez, recuperada da desencarnação, ela foi morar com a avó e foi se adaptando lentamente ao ritmo da colônia, ao mesmo tempo que foi recuperando a sua lucidez, né? Começou a ter lembranças de outro tempo, lembrou de períodos que ela passou no umbral, né? E começou a lembrar também da sua penúltima encarnação. Procurou o departamento de psicologia e os orientadores começaram a auxiliá-la nessas recordações para que ela não se perturbasse mais ainda, né? Então, ela lembrou que na penúltima encarnação ela tinha sido mulher, uma mulher muito bonita, muito vaidosa, interesseira, gananciosa, né? Ela, por puro interesse, ela casou-se com um homem muito rico e muito mais velho que ela. Esse senhor tinha 2 filhos que eram da mesma idade de Laura. E Laura, nessa situação, rica, né? Ele trabalhando o tempo todo, ela resolveu aproveitar a vida, né? Então se meteu em festas, bebidas, orgias e depois drogas. Porque é sempre assim, a futilidade leva a isso, né? Quando nós não temos coisas boas para pensar, né? Acabamos procurando outras coisas para saciar as nossas vontades, os nossos desejos, né? Laura já estava experimentando orgias, bebidas, festas, não faltava dinheiro para comprar roupas, joias, passear e ela queria outras emoções e foi procurá-las nas drogas, né? Mas não parou por aí, veio para casa e acabou viciando os 2 filhos do seu marido. Gastou muito dinheiro, principalmente com as drogas, até que o marido descobriu e começaram a brigar em casa, né? E de repente, um certo dia, ela foi pega drogada dentro de casa. Ele ficou muito perturbado, muito enraivecido e deu uma surra nela, mas uma surra bem dada, e ela ficou inteira machucada. E isso desencadeou emoções diferentes. Ela queria se vingar dele, mas se vingar como? Ela era mais nova, ela era mais fraca, né? Ele era um homem forte, poderoso. Então ela resolveu que ia dar um susto nele, que ele tomasse um susto, que ele ficasse com medo de perdê-la. Eita, nós, olha o pensamento. Então ela tomou uma dose excessiva das drogas e desmaiou, né? Foi encontrada desacordada, mas ela não dosou bem a quantidade das drogas e acabou desencarnando por overdose, por excesso de drogas. Sentiu-se imediatamente arrancada do corpo. Ela tinha inimigos espirituais também, né? Foi arrancada do corpo e foi levada para o umbral. Um ambiente triste, né? Esses ambientes umbralinos, né? Tristes mesmo, agressivos demais, né? Onde ela foi torturada, onde ela foi serviciada, ela foi vampirizada, ficou anos no umbral. E esse grupo onde ela era uma escrava, que se intitulava o Grupo de Vingadores, também perseguia um casal e queriam vingança em cima desse casal. E descobriram que esse determinado casal queria ter filho. Então, pegaram Laura e deixaram Laura junto a eles. Assim, quando eles conceberam, Laura, pela lei das sintonias, estava ali, reencarnou, né? Mas como ela tinha seus problemas, né?
ela foi drogada, ela foi mentirosa, ela foi infiel, né? Ela estava muito perturbada, muito debilitada, seu espírito estava doente. Ela passou toda essa perturbação para aquela criança que iria nascer. E em decorrência do espírito doente, o corpo nasceu doente, nasceu com a síndrome de Down, tá? E tudo isso, essa história toda de que os Vingadores trouxeram Laura, e dá a impressão de que foram eles que coordenaram toda a reencarnação. Mas não é assim que acontece. No plano no mesmo local, num plano espiritual mais elevado, espíritos mais elevados que coordenam reencarnações, espíritos muito à nossa frente, né, estavam coordenando tudo isso. Não, as coisas não acontecem assim ao léu, né? Sempre tem uma coordenação muito forte, muito firme, né? Bom, o nascimento de Laura foi um choque para a família, porque eles não esperavam que viesse uma criança com deficiência, né? E a presença dela na família determinou mudanças drásticas de usos e costumes, né? Laura conta que eles não eram espíritos conhecidos. Ela foi trazida por vingadores, por obsessores, né? Eles não eram espíritos conhecidos, tá certo? Mas ela foi aceita naquele grupo familiar. Todos gostaram dela, a aceitaram e a amaram. E eles aprenderam a se amar mutuamente, né? Essa recordação do passado fez muito bem para Laura, porque ela pôde perceber e valorizar a energia do amor, essa emoção tão gostosa dentro do nosso coração e que nós conhecemos tão pouco ainda. Mas à medida em que vamos crescendo espiritualmente, nós vamos sentindo esta emoção dentro de nós, dentro do nosso coração. É algo gostoso, nos sensibiliza, que nos emociona, muitas vezes embarga a nossa voz, lacrimeja os nossos olhos, porque dá vontade de fazer coisas boas, construir algo bom, tratar bem as pessoas, ser mais amoroso, ser mais carinhoso, ser mais leal. Todas essas qualidades, a energia do amor, ela desperta dentro do nosso coração. E Laura foi tocada pela energia do amor, né? Então essa recordação foi muito boa para ela. Ela ainda fez inúmeras perguntas para o seu orientador, que foi respondendo uma a uma, né? Ela saiu muito aliviada de lá. Depois dali ela foi fazer outros cursos para aprender mais sobre reencarnação, sobre obsessores, sobre justiça divina. Tudo isso é ofertado nas colônias, né? Daí ela se sentiu muito melhor, ela se sentiu com mais força, com mais harmonia. E ela se sentiu tão bem que ela pediu permissão para poder ajudar o seu ex-marido, aquele que bateu nela, né? Que ela tomou as drogas para se vingar dele, né? Ela ficou sabendo que ele estava no umbral em condições meio ruinzinhas, né? Então ela pediu para poder ajudá-lo e foram até lá, uma região umbralina, não tão dura e não tão triste como a que ela estava, né? E ele estava lá muito revoltado porque ele achava que não merecia estar lá naquele lugar. Ele não reconhecia que ele também tinha feito coisas erradas. E era por causa disso que ele estava ali, né? E ela então, com muita paciência e com muito amor, o mesmo que ela recebeu da sua família, o mesmo amor que ela recebeu do seu orientador, o mesmo amor que ela recebeu da sua avó, o mesmo amor que ela recebeu das pessoas, dos espíritos lá da colônia, que a acolheram, a aconchegaram. Ela então começou a tratá-lo até o dia em que ele também se sensibilizou, né? Pôde ser resgatado do umbral, veio até a colônia, né? Se recuperou e estava pensando em uma nova reencarnação já. Laura conta que ela não quer reencarnar ainda.
Ela tem planos de reencarnar, mas ela quer reencarnar com os seus pais. Eles não se conheciam, mas agora se conhecem e ela aprendeu a amá-los. Então, ela pretende aguardá-los para mais à frente poderem reencarnar novamente e ela poder ser novamente a filha deles. Bonitinha, né? Essa história da Laura. Uma história que parece assim tão simples, mas que traz tantos ensinamentos para nós. É só a gente começar a focar alguns detalhes da justiça divina, da reencarnação, da força do amor, da ação do corpo, né, sobre o espírito não consegue exteriorizar o seu pensamento do jeito que gostaria, porque a matéria não deixa. Né? Tem muitas coisas que a gente pode tirar dessa história. E essa história também traz aqueles questionamentos que eu costumo trazer aqui para nós, que são perguntas que as pessoas que não conhecem o Espiritismo nos trazem lá na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Essas assim, existem espíritos? Se existem, por que não os vemos? Como os espíritos se comunicam? O que é e para que serve a reencarnação? Existe um planejamento para as reencarnações? Existe vida depois da morte? Onde e quem faz o planejamento para futuras encarnações? Encontraremos amigos e parentes depois da nossa morte? Então, durante essas histórias, nós vamos respondendo muitas dessas perguntas e no assunto que vamos abordar também vem muitas perguntas e respostas, né? Então, entrando agora realmente no nosso assunto, na pergunta 368. O espírito exerce suas faculdades com plena liberdade após se unir ao corpo físico? A resposta é não, né? Para exercer as faculdades, o espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. O corpo físico, por ser muito material, enfraquece essas faculdades. Ou seja, vejam bem, meus irmãos, nós já reencarnamos centenas ou talvez milhares de vezes. E em cada encarnação, alguma coisa nós aprendemos. Algum ofício, alguma coisa nós aprendemos. Hoje estamos aqui no nosso trabalho, no nosso ambiente. Mas tem muitas coisas que nós não nos lembramos, mas nós sabemos fazer, só não sabemos que sabemos. É esquisito, né? Mas é bem assim. Vamos dar um exemplo. Talvez eu tenha sido um dentista na minha vida passada. Nessa, eu sou um médico pediatra. E eu não sei, não me lembro de nada de dentista. Porque eu não estudei isso e não passou nada desse ensinamento pelo meu cérebro material. Mas o espírito, tenho este conhecimento. Ele está guardado, eu não o perdi. Quando eu saio do corpo físico, ou quando eu morrer e me libertar deste corpo físico, eu vou me recordar das coisas que eu aprendi anteriormente. Nada se perde, nada se esquece. Tá? Pergunta 368A. Nesse caso, o corpo físico seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades, assim como um vidro opaco se opõe à livre passagem da luz? Sim, o corpo físico comporta-se como um vidro muito, muito opaco. Acabamos de falar, né? Nós já reencarnamos muitas e muitas vezes e nós não nos lembramos, tá certo? Agora tem mais um detalhe, nós não nos lembramos de quem fomos e do que fizemos, mas emoções, traumas, essas coisas, elas vêm à tona, elas saem do inconsciente e interagem conosco o tempo todo. E nós temos que estar sempre em alerta a perceber isto. Se não acontece como aquele ou aquela que de repente surtou e ficou muito brava, muito irritada e brigou com todo mundo e falou coisas sérias e depois que se acalmou, oh meu Deus, de onde é que veio isso, essas palavras? Eu não sou assim. Mas foi em vidas anteriores. Então, nós temos que tomar cuidado para não deixar, num momento de descontrole ou de perturbação, que
personalidades anteriores venham à tona e passemos a agir daquela maneira, às vezes com grosseria, outras vezes com maldade, né? Temos que tomar cuidado com isso. Comentários de Kardec. A ação que a matéria grosseira do corpo físico exerce sobre o espírito pode ser comparada a uma água barrenta que tira a liberdade dos movimentos de um corpo que nela mergulha. Tá certo? Dá bem para entender essas palavras do Kardec, né? Essa comparação. Continuemos. Pergunta 369. O espírito precisa esperar que os órgãos se desenvolvam para que ele possa exercer as suas faculdades com liberdade? Interessante, né? Os órgãos são os instrumentos através dos quais o espírito manifesta as suas faculdades. Essa manifestação depende do desenvolvimento e do grau de perfeição desses mesmos órgãos. Assim como a boa qualidade de um trabalho depende da qualidade da ferramenta. Então, os órgãos são os instrumentos através dos quais o espírito manifesta a sua faculdade. Mas não são os órgãos que desenvolvem o espírito. É o espírito que desenvolve os órgãos. Existe uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais do espírito? Aí vem não se deve confundir consequência com a causa. O espírito sempre está de posse das suas faculdades. Não são os órgãos que dão as faculdades ao espírito. As faculdades do espírito é que estimulam o desenvolvimento dos órgãos. Ok? Eu fui um grande músico. Um exemplo, né? Estou inventando. Um grande músico numa encarnação anterior. Aí, eu reencarnei agora e nem aprendi nada. Esqueci tudo isso? Não, está lá. Está guardado, está lá no meu inconsciente. E se eu for pegar um instrumento, se eu for estudar música, provavelmente eu vou ter muita facilidade. E serei um bom músico, porque eu já estou trazendo este conhecimento de outras vidas. E eu conseguirei ser um excelente músico? Conseguirei se o meu cérebro ou se as minhas mãos forem boas. Se elas não forem boas, eu não conseguirei. Então, o espírito tem as suas qualidades, tem o seu conhecimento, ele age sobre a matéria, fazendo com que os órgãos se aperfeiçoem cada vez mais, mas o corpo físico traz limitações para exteriorizar todo o potencial do espírito, porque simplesmente, quando nós mergulhamos na matéria, nós esquecemos do nosso passado. Pergunta 370. Sendo assim, a diferença entre aptidões encontradas nos homens se deve unicamente ao estágio em que o espírito se encontra? Unicamente, não. O princípio dessas diferenças encontra-se nas qualidades que o espírito possui. Tá? O princípio é esse: o espírito inteligente vai manifestar coisas inteligentes desde que o seu corpo físico seja normal. Nós podemos ter um espírito extremamente inteligente, mas que por opção reencarnou em um corpo deficiente, porque ele queria vivenciar e experienciar alguns problemas. Então, ele não vai poder exteriorizar a sua inteligência. Ele é inteligente, mas ele não pode exteriorizar por causa do corpo. Tá? Então, o princípio dessas diferenças encontra-se nas qualidades que o espírito possui. Mesmo ele sendo mais ou menos adiantado, é preciso levar em conta a influência da matéria, do corpo, que sempre limita com maior ou menor intensidade o exercício das suas faculdades. Acho que dá bem para entender, né, meus irmãos? Bem tranquilo. Comentários de Kardec.
Ao encarnar, o espírito traz consigo certas faculdades. Se atribuirmos a cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será sempre uma consequência dessas faculdades. Ou seja, são as faculdades que desenvolvem os órgãos e não o contrário. Se as faculdades tivessem sua origem nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade por seus atos. Sendo assim, os maiores gênios, sábios e poetas o seriam porque o acaso lhes concedeu órgãos especiais e, sem eles, não o seriam gênios. Bem interessante, né? Então, quem manda é o espírito, mas nós temos a influência do corpo. Continuando o comentário, é muito mais racional admitirmos ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são uma consequência e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, assim como os músculos se desenvolvem pelo movimento. Fazendo uma comparação, pela fisionomia podemos reconhecer o homem dado à bebida. Não são os sinais que o tornam viciado, o vício é que produz os sinais. Sendo assim, as faculdades do espírito é que desenvolvem os órgãos. É o que nós falamos, né? E chegamos ao final do nosso vídeo. 26 minutos, curtinho, e espero que tenha sido do seu agrado. Mais uma vez, o objetivo não é esgotar o assunto, não é aprofundar. É despertar a sua atenção, despertar o seu interesse para ir às obras, ler e se aprofundar e aprender. Então, muita paz, muito amor, muita alegria e muita harmonia em seus corações. Eu desejo para todos vocês que vocês sejam felizes. Então, lutem para serem felizes. E até o nosso próximo vídeo.